Olá, boa tarde para você que nos assiste aqui no programa Mora Sergipe. Obrigada pela sua companhia. E no programa de hoje você vai conferir matérias especiais. Uma delas é falando sobre a nova tendência das bancadas em porcelanato. Ela que virou queridinha nos projetos de interiores. Você vai conferir também todas as dicas de como escolher o sofá certo para o seu ambiente. E o Cresce Sergipe, sempre pensando em trazer benefícios para os corretores de imóveis, ofertou o curso de oratória. A nova tendência em bancadas que conquistou arquitetos e designers são as bancadas em porcelanato. E o motivo para elas estarem com tudo são vários, confere na matéria. As bancadas de porcelanato são uma forte tendência na arquitetura de interiores. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, aqui ao meu lado, Tainara Sanferri, que é arquiteta. Tainara, boa tarde. E por que essa preferência agora virou febre nos clientes? Boa tarde, Tássia. Obrigada pelo convite. Bem, as bancadas, graças à tecnologia da impressão digital, hoje a gente consegue ter uma gama de texturas muito grande nos porcelanatos. Então a gente consegue hoje dar um estilo minimalista, com Carracata, com Carrara, que antes a gente não conseguia por ser mármore. E como todo mundo sabe, o mármore ele é poroso e o porcelanato ele não tem essa porosidade. Então a gente consegue ter uma forte resistência à absorção de água e manchas. E quais são as vantagens dessas bancadas de porcelanato? Bom, a principal vantagem é a questão da porosidade, né? O mármore ele é muito poroso e o porcelanato ele não tem essa porosidade. Então a gente não precisa se preocupar em colocar certos líquidos que tem a coloração, que vai manchar essa pedra, porque o porcelanato ele nos dá essa segurança. Então, como eu estava falando, com a impressão digital a gente tem inúmeras texturas, a gente consegue fazer bancadas lindas com a aparência de mármore, mas na verdade é porcelanato. E na escolha desse porcelanato, o cliente pode imprimir a sua personalidade? Exatamente. Digamos que o cliente tenha uma pegada um pouco mais rústica, então a gente consegue fazer uma bancada de uma área gourmet com a aparência de madeira. Então, coisa que a gente não consegue fazer com a madeira natural, porque proximidade de água, área molhada, a gente não consegue. Por exemplo, essa bancada aqui. Essa bancada, ela é feita em porcelanato, mas ela tem total aparência de madeira. Então, se for um cliente com uma pegada um pouco mais rústica ou uma pegada um pouco mais minimalista, a gente pode usar Carrara, o Calacata. Se o cliente quiser um estilo um pouco mais industrial, a gente já consegue investir num cimento queimado. Então, é uma infinidade de texturas que a gente consegue aplicar o estilo do cliente nesse projeto. E qual a preocupação que o cliente deve ter na escolha desse porcelanato para o seu ambiente? Bem, o ideal é que ele sempre esteja acompanhado de um profissional, de sua confiança. O grande cuidado que o cliente tem que ter na sua escolha é o tamanho da sua bancada. Por exemplo, uma bancada padrão de cozinha ela tem 60 centímetros de profundidade. Então, pedras de 1,20 m por 60, por exemplo, já é o ideal para a gente evitar essas emendas. Com o porcelanato, ele vai ser assentado com a massa plástica, então a emenda com a junta seca ela fica quase que imperceptível. Então, um dos maiores cuidados que tem que ter é essa questão da escolha. E hoje a gente tem pedras de porcelanato em grandes formatos, tem pedras que chegam a 2,5 de altura, para você ter uma ideia. Então, é estudar o projeto, é estudar a sua ilha, a sua bancada, para poder fazer a escolha correta da aplicação dessa bancada. Tainara, agora com relação à limpeza, pode ser limpa com qualquer tipo de produto? Como é que é? Bom, assim como o porcelanato que a gente usa no chão, o ideal é sempre ler, né? O ideal é sempre pesquisar na loja que você está comprando essa pedra, quais são os cuidados que ela necessita. Se a pedra for fosca, se a pedra for polida. Mas o porcelanato ele não tem essa resistência de limpeza, tá? O porcelanato ele é bem mais resistente do que as pedras naturais, como eu falei anteriormente. Então, álcool, detergente neutro, qualquer coisa, só tomar bastante cuidado com coisas abrasivas, né? Porque assim como o mármore também, ele chega a arranhar, se a pessoa não tiver o cuidado ideal. E a utilização é somente em bancadas ou tem outro tipo de material que pode ser utilizado? Esse que é o grande diferencial, né? O porcelanato, assim, a plasticidade dele é incrível. Então você pode revestir uma mesa, você pode revestir uma cuba que você tenha na sua casa, algum móvel, de repente mudar alguma estante, o tamponamento. Então o porcelanato, a gente consegue cortar ele e fazer a junta de 45 graus, meia esquadria. Então
você pode revestir, mudar na sua casa, qualquer móvel que você tenha, que você já esteja cansado, mas é uma estante querida, que você não queira fazer um investimento maior, enfim, de mudar o mobiliário da sua casa, então você pode revestir. Inclusive, a gente tem alguns exemplos aqui na loja de uma cuba, que ela é toda plástica, ela tem um design muito diferenciado. Então, o legal do porcelanato é isso, né? A gente consegue fazer qualquer desenho de forma bem plástica, mesclar com vidro. É uma infinidade, uma gama, assim, incrível, que o design e o arquiteto, tá assim, a gente está muito apaixonado porque a gente está conseguindo criar coisas incríveis que o mármore e o granito, pela sua resistência, pelas suas limitações, não permitiam que a gente fizesse. E uma forte tendência, né, que hoje em dia está até um pouco mais comum, são as bancadas esculpidas. Tem muitas pessoas que têm curiosidade se a gente consegue fazer bancadas esculpidas de porcelanato, e a gente consegue, que são aquelas bancadas que você não tem cuba, né, que a própria bancada ela já é esculpida, a área molhada, e o porcelanato também nos dá essa plasticidade. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais programa Mora Sergipe.